É fácil termos conceitos errados, e quando temos conceitos errados, tudo que a gente faz nos afasta mais do propósito de Deus em sua palavra. Um dia desses, um cristão frustrado, estava conversando comigo pela internet, e ele disse que estava cansado do seu ministério, porque ele tem buscado muito a santificação, consagrar a sua vida a Deus, mas havia esse desânimo porque nada estava funcionando como ele imaginava, e eu tive que conversar sobre vários equívocos. Há um grande equívoco nisso, no que diz respeito à santificação. É totalmente essas coisas caminharem juntas. A vida está sendo santificada a Deus, enquanto que um desânimo se instala em nossa vida, e é muito fácil nós não entendermos o que é a santificação. Portanto, é muito fácil nós perdermos o caminho aqui. Eu queria falar 3 vezes no mesmo texto, que é 1 Pedro 1, de 13 a 21, para sanar algum desses equívocos sobre santificação, que muitas das vezes está exatamente em lugares totalmente opostos aos da Bíblia. Se nós olhássemos um pouco antes, nós poderíamos olhar para a santidade no próprio Deus, que é o que Pedro faz. Mas como eu vou falar 3 vezes, eu não quis que fosse maior. Nós vamos falar como a santificação é uma batalha pela mente, e a santificação é uma batalha sobre o coração. Talvez vamos falar isso hoje à noite. E depois é uma batalha sobre a vontade. E só quando essas batalhas são travadas vitoriosamente pelo Espírito, está havendo santificação. Quando na verdade, quando as pessoas pensam em santificação, estão pensando em várias outras coisas, não é? Então, há uma versão que diz assim: portanto, preparem suas mentes para a ação. Seja autocontrolado, põe a sua esperança totalmente na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se conformem com os maus desejos que vocês tinham quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, assim sejam santos em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Já uma versão mais usada diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Você vê que na versão que eu li, portanto, preparem suas mentes para a ação. Aqui já está numa linguagem um pouco mais difícil, não é? Mas, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Tudo aqui é sobre santidade, não é? Nessa parte do apóstolo da primeira carta de Pedro, e nós sabemos que ele está escrevendo para a igreja que está mais sofrendo, talvez a mais de todas, em todas as cartas que a gente lê. Então tudo é sobre santidade e o que significa ser santo. E a gente disse que quando Pedro cita esse versículo, sejam santos porque eu sou santo, ele está tirando, eu já preguei a respeito disso, ele está tirando isso do livro de Levítico. Ele está simplesmente citando um texto. Eu já cansei de dizer que os apóstolos citam a Bíblia o tempo todo, mas eles não dizem que estão citando a Bíblia. Ou seja, é dever de todos nós conhecermos a palavra de Deus e conhecermos toda a Bíblia, e sempre que estiver sendo citada nós vamos saber. Então ele está citando, está tirando algo do livro de Levítico, e há vários lugares onde Deus diz em Levítico: sede santos porque eu sou santo. Então a palavra hebraica lá no Velho Testamento, Levítico, usada para isso é kadosh, não é? Que significa ser separado, cortado. Portanto, essa palavra santo, quando se refere a Deus, e quando se refere a mim, e quando se refere a você,
é a mesma, mas é diferente. Ou seja, quando a gente atribui a palavra santo a Deus, e quando atribui a palavra santo a nós, é a mesma palavra, mas quer dizer coisas diferentes ao ser atribuída a Ele ou atribuída a nós. Quando falamos sobre Deus ser santo, nós queremos dizer que Ele é separado. Por isso que a Bíblia, de falar para nós sermos santos, mas a Bíblia diz, só Deus é santo. É óbvio que, como a palavra quer dizer algo diferente em relação a Deus do que a nós, essa é a verdade, né? Final. Então, quando falamos sobre Deus ser santo, queremos dizer que Ele é separado. Ele está fora e acima de tudo. Ele é totalmente outra coisa. Ele está numa categoria sozinho. Há separação de Deus de todas as coisas que, é óbvio, não há entre nós, criaturas. Por exemplo, você pode pegar um ser mais magnífico, que é um arcanjo, ou uma criatura vivente, daquelas descritas em Apocalipse, e uma barata, e você vai encontrar entre esse arcanjo e uma barata uma proximidade, quando na verdade entre o arcanjo e Deus não há proximidade, há um abismo infinito. Porque, por exemplo, a barata é uma criação de Deus e o arcanjo também. Ela vive da vida que Deus dá e o arcanjo também. Você vê, há coisas em comum. Deus já é totalmente separado. Nada está próximo a Deus, está infinitamente distante. Então, quando a gente fala que Deus é santo, a gente quer dizer que Ele é separado, Ele está acima de nós. Não é que Ele está numa escala alta demais, é que Ele está fora da escala. Quando a Bíblia diz que Deus tem todo o poder, a Bíblia não está dizendo que Deus é o ser mais poderoso que existe. Existem muitos seres poderosos e que Deus é o mais forte, o mais poderoso, porque Ele consegue controlar tudo. Não, a Bíblia está dizendo que Deus tem todo o poder, tudo. Ninguém mais tem poder, só Deus tem poder. E o poder que eu estou usando para falar e que o diabo usa, então esse poder é de Deus. Ele que está dando e sustentando. Esse poder não é de Josemar, nem de Satanás, nem seu. O poder que o sol está usando é incrível, é o poder de Deus. Só Deus tem poder. Todo o poder na criação está fluindo de Deus. Então Ele está acima, Ele está fora da escala, Ele está transcendentemente acima de nós. Ele não é como nós. Todas as vezes que nós usamos expressões humanas para falar sobre Deus, nós só estamos descrevendo da maneira que é possível nós entendermos algo que não tem nada que pudesse expressar. Então, quando você diz que Deus nos livrou com o seu braço forte, Deus não tem braço, não é? Ele é espírito, não no sentido que os anjos são. Ele é espírito, puríssimo, não há nada nele físico, material, não é? Então a destra de Deus nos salvou é só uma maneira de dizer que o seu braço santo, né, que a força de Deus me sustentou. Os olhos de Deus sobre mim, quer dizer que Ele tem olhos, quer dizer que Ele vê todas as coisas e mantém continuamente o seu cuidado para comigo. Mas nós conseguimos entender melhor isso quando falamos de olhos, de mãos, porque imaginamos que Deus, é óbvio, sabemos que Ele não tem nada físico, mas é verdade também quando a gente fala sobre as paixões do coração de Deus, o amor, a misericórdia. Deus não tem paixões nem afeições, não é? Essas coisas em Deus são totalmente diferentes do que é em nós. Nossas afeições santas, como devem ser, e infelizmente não é ainda perfeitamente, outro tipo de paixões e afeições, essas coisas, elas sempre são a reação a algo fora de nós. O que nós chamamos de amor em nós não é exatamente o que é o amor em Deus. O amor em nós sempre é provocado por um ante fora de nós, alguém que nos é agradável, alguém que nos é belo, alguém que desperta em nós o amor, não é? Mas em Deus não. Em Deus essas coisas não são paixões, nem sentimentos como é em nós, nem afeições. Em Deus essas coisas são perfeições.
Então não há nada fora de Deus que desperte Deus a agir de determinada forma ou a se sentir de determinada forma. Essa é uma perfeição de Deus, o amor, como é a ira, como é a alegria. Nada externo está produzindo isso. Isso é uma perfeição de Deus, está lá continuamente e não é separado. Então é dito que Deus é simples, que há impassibilidade de Deus, Ele não tem paixões. Você vê Deus, apesar de nós usarmos as mesmas palavras, em Deus é tudo muito diferente. Quando a gente fala que é santo, nós estamos aí, Ele não é como nós, Ele é infinitamente exaltado acima de nós, mas não só muito alto, Ele é totalmente fora de toda a escala. Quando falamos sobre os seres humanos serem santos, as palavras têm um aspecto diferente. Queremos dizer que somos separados para o uso de Deus. Você vê que a palavra é a mesma, mas não tem o mesmo sentido quando é aplicada a Deus. Ser santo significa então ser totalmente dele. Para nós. Então, deixa eu dar um exemplo. Você está lendo, hoje a gente quase não usa mais, não é? Mas está lendo um jornal ou está lendo um site. Você está lendo ali, é muito interessante, você lê um artigo, 2 artigos, 10 artigos, 20 artigos, e passa por isso e você... Tudo é interessante, todos os artigos são úteis, mas de repente você encontra um artigo específico que você deseja usar. Eu faço isso o tempo todo, né? É um artigo que realmente tem algo nele que você deseja usar. Então você quer usá-lo porque você está escrevendo algo, porque você está preparando um sermão daquela semana, você está escrevendo algum artigo, você está escrevendo um trabalho para uma aula, você está preparando uma palestra, você fará uma apresentação. Então o que você faz? Antigamente você fazia isso, a gente copia, guarda em algum lugar, você diz: eu preciso disso. E quando você precisa de algo, por exemplo, no jornal físico, né, que ainda tem, mas quase não é usado, o que você faria antigamente? Você cortava o artigo. Você pegava uma tesoura, cortava o artigo. Você separava ele de todo o resto do jornal, para que ele fosse seu, para que ele fosse útil para você. Eu faço isso o tempo todo. Às vezes eu estou vendo um filme, um seriado, estou vendo uma coisa, estou lendo um livro qualquer, e penso: isso aqui é muito interessante, vou copiar isso, vou guardar isso, vou usar isso. Então aquilo ali foi separado para o seu uso. Tudo no jornal era interessante, todo filme era interessante, mas aquela cena eu vou recortar ela, porque ela vai servir ao meu uso. Eu vou separar ela do todo aonde ela estava. Quando a Bíblia fala sobre santidade, está dizendo exatamente a mesma coisa a nosso respeito. Algo totalmente diferente do que quando a gente fala que Deus é santo. O que significa ser santo, então, é ser cortado. Por isso que a palavra tem esse significado. Significa ser separado. Significa ser separado para um uso exclusivo de Deus. Como eu separei o artigo e cortei, eu copiei, colei lá no Word, guardei lá numa pasta. É por isso que a gente diz que santidade é muito mais do que simples obedecer um conjunto de regras. E a maioria das pessoas estão pensando em que eu vou me santificar, eu vou obedecer mais a algumas regras. Mas a santidade e a santificação é algo totalmente diferente disso. Não é ser na mente, é ser no coração e é ser na vontade, em todos os sentidos, separado para Deus. Nada fica de fora. Significa ser totalmente de Deus. Mente, coração, vontade. Significa pertencer a Deus, não em partes. Não a mente e menos do coração, ou muito da vontade e pouco da mente. Assim como aqui está o jornal,
e você recorta algo para que seja seu, você separou. Isso significa ser santo. É como se você estivesse santificando aquilo ali, você guardando. Significa estar completamente à disposição de Deus para Ele fazer o que Ele quiser. Por isso que é estranho. Eu estou buscando a santificação para um ministério, mas eu estou triste porque não está acontecendo. Olha, você foi separado para o que Deus quer fazer, não para o que você quer fazer. Não para um propósito ministerial, qualquer que seja o seu propósito. Isso é o oposto de ser santificado. Se eu quero fazer algo, então eu não fui separado para o que Deus quer fazer, mas eu mesmo quero fazer algo, e eu estou usando a palavra errado, não é? Significa querer ser usado para o que Ele quiser. Ele me separou, Ele me tirou. Há um hino antigo chamado Descansamos em Ti, que tem uma nota interessante, histórica, né? Havia 6 missionários no início dos anos 50 que procuraram ir para o Equador e procuraram entrar em contato com uma tribo que nunca tinha tido contato com fora da tribo, não tinha contato com outros povos, e a ideia deles era alcançar esses índios. Para quê? No Equador, aqui na mesma floresta que chega no Brasil, etc. Eles queriam conhecer a tribo, e o propósito deles era aprender a língua deles, que óbvio era difícil. Eles queriam dar uma linguagem escrita, porque aquela tribo não tinha escrita, só tinha a língua falada. E qual era o papel? Você vê que era uma coisa de longo prazo, de muito trabalho e muito sacrifício no meio de uma cultura totalmente diferente, no meio da floresta, né? Eles queriam aprender aquela língua que não existia escrita, para que depois que eles aprendessem a língua, eles criassem uma escrita para aquela língua, não é? Como foi feito tantas vezes pelo povo de Deus. E criando uma linguagem escrita, é óbvio que uma língua que não tem escrita, todo mundo é analfabeto. Ensinar as pessoas a lerem essa língua, então é um trabalho enorme. Então eles queriam depois colocar a Bíblia naquela língua, para que aquelas pessoas tivessem acesso à Bíblia. E na noite anterior, depois de muita preparação, de bastante tempo e alguns contatos distantes, na noite anterior, esses 6 missionários irem ao encontro dos índios, eles cantaram esse hino que eu falei. E o hino diz assim: descansamos em Ti, nosso escudo e nosso defensor. Nós não vamos sozinhos contra o inimigo. Forte em Tua força, seguro em Tua ternura, descansamos em Ti e em Teu nome vamos. E no dia seguinte, depois dessa reunião, essa última reunião à noite, que encerrou com esse hino, todos eles foram mortos pelos índios. No primeiro contato que eles tiveram com os índios lançaram suas flechas, suas lanças, pegaram suas facas e os retalharam, e todos eles morreram, os 6 missionários. E algumas pessoas logo pensam: acho que a fé não funcionou aqui. Mas nós conhecemos a esposa de um desses missionários, Elizabeth Elliot, que viveu bastante. Ela nasceu em 26 e morreu agora há pouco tempo, 2015. E uma das pessoas mortas era o marido dela, com 30 anos de idade, o Jim Elliot, que era um ano mais novo que ela. Nasceu em 27 e morreu em 56, foi quando aconteceu isso. E ela muitas vezes se referia, em algumas palestras que a gente via da Elizabeth Elliot, ao fato de que esse hino em particular foi cantado por eles. Isso marcou ela, que a última vez que ela viu o marido, a última hino que cantaram juntos foi esse: nós descansamos em Ti, queremos nos colocar nas Tuas mãos. E todos então foram atingidos por flechas, lanças, facas, até a morte. Isso significa que não funcionou? Não, não é. Porque o que significa ser santo usa-me. Deus nos separa, como eu falei, cortamos o artigo, e Ele usa.
E, bem, eu sei que isso nos coloca em rota de colisão com a nossa cultura. E, infelizmente, a nossa cultura tem moldado muito mais as mentes das pessoas do que a palavra de Deus. Por isso alguém pode dizer: estou me consagrando, me santificando, mas estou frustrado. Como se essas duas coisas fossem possíveis. Podemos lidar com a ideia de conhecer Deus, às vezes, sem ter, na verdade, nenhum conhecimento do que realmente Deus é e do que Ele ensinou para nós sobre vários aspectos que são fundamentais para nós realmente experimentarmos diariamente, que é o chamado de todos nós, santificação. E é ótimo quando queremos conhecer Deus, experimentar seu amor, isso é ótimo. Até mesmo a ideia de obedecer a Deus. Existe a maneira pela qual Deus se revelou a nós e como nós fazemos isso. E nós pensamos que podemos decorar vários tipos de regras, começar a obedecê-las, ou mandamentos, e pior, nós inventamos mais alguns e começamos a achar que estamos num processo de santificação. E a gente começa a dizer: eu posso fazer isso. E quando a gente começa a fazer aquilo, nós começamos a achar que estamos nos consagrando, nos santificando. Mas a santificação está muito além de regras, mesmo da lei, ou pior, de nós criarmos ou aumentarmos isso. O que significa ser santo significa ser talhado para estar com Deus, para que Deus possa usar você como quiser. Ele cortou, como você cortou o artigo, não para o artigo pensar: eu tenho que ser colocado no museu, numa coisa muito relevante. Eu cortei o artigo, eu vou usá-lo como eu quiser. Eu separei com um propósito. Não faz sentido haver frustração em como Deus resolve nos usar ministerialmente, na vida, etc. Deus quis um príncipe no Egito, e então ele foi no deserto e pegou José, que não tinha nenhuma aspiração em ser príncipe do Egito. Deus queria um povo que liderasse o seu povo no deserto abrasador, e ele escolheu um príncipe no Egito, que era Moisés. Agora você vê, ele escolheu um príncipe no Egito para fazer a sua vontade no deserto, e ele escolheu um homem do deserto para fazer a sua vontade como príncipe do Egito. Por que ele não usou as pessoas onde elas estavam? Porque ele cortou o artigo. Não havia nenhuma razão para Moisés ficar frustrado, nem para José, a não ser que eles mesmos tivessem o propósito: eu quero servir a Deus como príncipe do Egito. Ou Moisés pensasse: eu quero continuar como príncipe do Egito e não servir a Deus no deserto. Mas isso seria o oposto de santificação. E Abraão era um homem rico, na cidade mais sofisticada da sua época, mas Deus fez dele um homem que andou a vida inteira em barracas e tendo uma vida muito mais simples, abandonando toda a riqueza de uma vida meio esplendorosa para viver de barraca, desmontando e desmontando, andando como andarilho numa terra que ele mesmo nunca viu como sua. E assim ser santo significa então: usa-me, Senhor. Usa-me de qualquer maneira, use-me de qualquer forma, use-me como tu quiseres. Claro que aqueles missionários foram usados. Claro que o plano deles era evangelizar os índios, traduzir a Bíblia, aprender a língua dos índios, criar uma escrita para aquela língua. E como eles tinham tudo entre 20 e poucos anos e 30 anos, seria um projeto de anos. E depois que inventasse a escrita da língua, traduzir toda a Bíblia para aquela língua, era um projeto enorme. Eles queriam ser usados por Deus, e eles foram usados por Deus. Eles foram usados
poderosamente por Deus. Deus os usou como mártires. Isso é ser santo. Deus cortou eles, Deus separou eles, como você tira o artigo do jornal. Eu quero ser glorificado com o derramar do sangue de vocês, para mostrar a preciosidade da glória do meu filho. Nós glorificamos a Deus assim. Deus falou para Pedro: Jesus, com a morte com que você vai me glorificar. Deus decidiu: eu quero que o martírio seja a morte com a qual você me glorifique. Ele até diz: vão te levar para onde você não quer ir. Isso é santidade, isso é santificação. Deus corta, Deus usa. Você vê que a ideia de ser santo é completamente aniquiladora da ideia de frustração. Frustração ministerial, como a pessoa estava me dizendo, é só porque é o oposto de santidade. Eu estava dizendo: eu quero fazer isso. E a santificação é: usa-me como tu quiseres. Então, não exatamente do jeito que você tinha em mente, traduzir Bíblia para índio. Não, vou usar você como mártir. Então, quando você canta aquele hino que eles cantaram: nós descansamos em ti, sim, em teu nome, ó capitão da salvação, em teu querido nome, acima de todos os outros nomes, Jesus, nossa justiça, nosso fundamento seguro, nosso príncipe da glória, nosso rei do amor. Isso é o que significa ser santo. Significa finalmente dizer: eu não sou mais meu, eu fui separado e escolhido por ti. Usa-me como tu quiseres. Não há projetos pessoais na santificação. A santificação diz como Paulo: não tenho minha vida por preciosa, não sei o que Deus quer, pode ser que na próxima cidade eu morra, não tem problema. Isso é santificação. Não sou mais meu, fui comprado, como Pedro vai dizer aqui: fostes comprado com o precioso sangue de Cristo. Dito isso, alguém diz: quem precisa disso? Você precisa disso, eu preciso disso, o irmão que conversou comigo precisa disso, porque acredite ou não, se você foi chamado, você foi feito para isso. Depois de entender isso, você começa a perceber que a santidade não é nada fácil, não é sobre se eu oro mais do que você, se eu não vejo aquele programa, se eu já não ligo mais a televisão, não é mais sobre isso. Eu sou mais santo porque eu leio a Bíblia 3 horas, você só lê meia hora. Não é como obedecer um conjunto de regras, não é como obedecer alguns regulamentos. Santidade é fazer com que seu eu, mente, coração, vontade pertençam a Deus completamente. E Ele tem completamente a minha mente, e Ele tem completamente o meu coração, e Ele tem completamente a minha vontade. E Ele faz o que quiser, Ele recorta e Ele usa. Essa é a razão pela qual a palavra em português santo nem passa para nós a ideia mais de separar, pôr de lado ou cortar, como a palavra hebraica significa. Acho que a palavra em português, santo, é claro, também é útil, porque vem dar uma ideia uma ideia que pode parecer oposta, mas está lá, de inteiro, de integridade, de ser completamente de Deus. Você é cortado para Deus, mas você não é fatiado para Deus. Não há fatias que pertencem a Deus e fatias que não pertencem. Há uma ideia de integridade, de integralidade, mente, coração, vontade, todas essas coisas juntas. Então, o que significa? Significa tomar cada parte de você, a pessoa inteira. E é por isso,
agora, né, hoje à noite e na semana que vem, ver como a mente, o coração e a vontade estão completamente separados para Deus, que não há parte da sua vida que você diz para Deus, não, isso aqui não. Como não há parte da sua vida que você diz, eu quero que o resultado seja esse. Não. Quando eu começo a falar que eu pretendo algum resultado, isso já não é mais santidade ou santificação. O que significa ser santo não é apenas então obedecer regras. E aí eu posso comparar a mim e a você pela quantidade de regras que eu estou obedecendo, mas dar a Ele tua mente totalmente, dar a Ele tua vontade totalmente. Você tinha vontade de fazer a Bíblia para os índios, então, mas a tua vontade, santificação e santidade é dar essa vontade para Ele. Ele vai fazer outra coisa, é dar a sua mente. Você não está, isso aqui é bom, aquilo eu aceito, aquilo é maravilhoso, essa parte aqui não, dar a Ele sua mente totalmente, sua vontade totalmente, seu coração totalmente. Então agora nós podemos dar uma olhada e veremos assim que quando Pedro diz, seja santo, não é? Ele começa essa sessão dizendo, cingindo os lombos da sua mente, ou os lombos do vosso entendimento. Portanto, como eu disse numa versão, diz, preparem a mente para a ação. Eu gosto disso, porque dá uma ideia do que realmente Pedro está dizendo, e com as palavras que não estão erradas, porque estão mais próximas do que ele falou, mas a gente pode não captar direito, porque ele diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então a gente sabe que essas coisas de tradução e entender o que uma cultura está falando a respeito de algo, às vezes é complicado. Ele diz, então, portanto, preparem suas mentes para a ação. Tenha autocontrole. É o que ele está dizendo quando ele diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Então essas duas primeiras frases são o que a gente vai ver talvez hoje à noite, na semana que vem, porque a menos que tua mente pertença a Deus, completamente a Deus, você vê hoje as pessoas justificam muitas coisas em sua vida, ideologias, maneiras como estão gerando a vida, exatamente usando a sua mente como se ela não pertencesse a Deus. Ela serve a Deus, supostamente, ela até obedece algumas regras, algumas coisas nas quais ela acha que é santificação, mas a mente dela pertence a ela mesma. E sem isso, nunca há nada sobre santidade e sobre ser santo e consagrado a Deus. Então, o que o termo significa, eu já mencionei isso no passado algumas vezes, mas podemos entrar um pouco mais nisso. Se fosse traduzido literalmente, então, seria quase incompreensível para pessoas modernas como nós. No mundo grego e romano, os homens e as mulheres usavam longas túnicas que iam até o chão, as mangas largas. E se você quisesse fazer algo que fosse extenuante, existe desenvoltura e deslocamento rápido. Se você tivesse que correr ou fazer uma ação evasiva, fugir de algo, você teria que cingir os lombos. Ou seja, você pegava todas essas partes mais largas e prendia com um cinto na sua cintura, de tal maneira que aquilo que podia tocar o chão, você podia pisar quando corresse, ia ficar para cima, você ia ficar meio como que o macacão, né? Tudo que era muito frouxo ia ficar preso, e você ia estar pronto para ação. Você ia correr sem pisar na roupa, você ia mexer seus braços sem ficar preso e tolhido de alguma forma. Tu ia ter pernas e braços livres para ação, você estaria pronto para ação. E a coisa mais próxima que a gente tem disso aqui, para a expressão que Pedro está usando, então, cingindo os lombos da vossa mente, seria a gente usa uma expressão que
é mais ou menos para nós aquilo que ele usava lá, que é arregaçar as mangas. Quando alguém diz assim, a gente precisa arregaçar as mangas. Por quê? As mangas vão atrapalhar, você não vai poder fazer as coisas direito, você vai ter que dobrar as mangas, enfiar a mão no troço, pegar, levar, e acabou virando uma expressão de você estar preparado para fazer algo. Você precisa arregaçar as mangas, a gente tem que entrar em ação agora. Arregace as mangas para a gente fazer. Tire tudo que atrapalha, não é? É isso. Então, prepare-se, é o que ele está dizendo. Não diz apenas cingir os lombos, ele diz cingir os lombos do vosso entendimento. Então, a palavra usada aqui é dianoia, não é? Então, dia é a palavra grega para através, através de. A palavra, tem várias palavras que nós usamos que vêm disso, por exemplo, diâmetro. É a linha que passa no centro do círculo. É a maior reta que você pode traçar num círculo. Esse é o diâmetro daquilo. Não é? Então, porque é de passar dentro. Então, dianoia. Agora, a outra parte, o noia, vem de nous, que é mente. Mente. Significa... e tem a ver com a mente. Então, literalmente, significa pensar racionalmente. Pensar racionalmente. E há alguns lugares na Bíblia onde significa debater. Por causa disso. Em Hebreus 12 diz, deixe a palavra de Deus dianoia você. Não é? Mostrar, debater, mostrar, passar no meio da sua mente, mostrar a realidade. Então é uma palavra muito interessante. Literalmente significa pensar em algo, e ao pensar nesse algo, você cingir os lombos do entendimento, ou seja, convocar todos os seus poderes racionais. É pensar de maneira rápida, de maneira não profunda, mas é com a cingir os lombos da sua mente para estar totalmente preparada para a ação, para a tua mente agir. Uma reflexão profunda e uma consideração toda lógica que você pode reunir em sua mente. Então, é uma palavra que inclui indução e inclui dedução. Se você assistir a esses grandes mistérios de assassinato, né, em livros, história em livros, um Netflix de personagens tipo Sherlock Holmes, Agatha Christie, o que acontece é que sempre tem um mistério, e nesse mistério você tem todos os fatos, mas se for um bom livro, como por exemplo os da Agatha Christie, você não consegue descobrir quem é a pessoa, o assassino, não é? Por quê? Porque esses bons escritores de mistério, de assassinato, eles dão a você soluções para o mistério do assassinato, que são racionais, mas elas são contra-intuitivas. Elas não são algo que você olha e rapidamente, elas são contra-intuitivas. Se você for só diretamente, intuitivamente, você perde. Outras palavras, em um mistério de assassinato realmente bom, todas as pistas têm que estar lá. E em um bom mistério de assassinato você fica perplexo no fim, porque mesmo com todas as pistas, você não sabia, você simplesmente não foi capaz de pensar através de anoia, através das pistas. As pistas estavam lá, mas você não conseguia pensar através delas. Você estava seguindo os seus próprios palpites, você estava seguindo os seus preconceitos, você estava seguindo suas intuições. Então, o grande detetive lá, né, da Agatha Christie ou Sherlock Holmes, está fazendo algo diferente, está passando através das pistas. E no final da história você diz, cara, como eu não vi isso? Estava na cara, é isso mesmo. Eu poderia ter visto, mas eu não pensei, eu não convoquei todas as minhas faculdades e passei através disso. Eu não cingi os lombos do meu entendimento para olhar isso.
não é? Então essa é a palavra que Pedro usa. Isso significa que você não pode ser um cristão a não ser... você não pode ser santo, a menos que tu use sua mente dessa forma. A santidade, a santificação vai ser então uma batalha pela mente. E é fundamental que você seja capaz de pensar. Há um lugar em Romanos 10, 2, onde Paulo diz sobre alguns cristãos: pois eu lhes dou testemunho, de algumas pessoas do povo dele, eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo, mas não têm conhecimento, e eles estavam perdidos, porque Paulo está orando para que eles sejam salvos, porque não havia salvação para eles. Isso é interessante. Eles tinham zelo, mas sem conhecimento. O que ele está dizendo é que eles têm muito entusiasmo por Deus, eles são até capazes de fazer sacrifícios, mas eles não pensam, e isso é uma coisa crítica. Você vê, eles estão perdidos, eles não cingiram, não têm o lombo do seu entendimento cingido com a verdade. Calor sem luz não é bom, não é? Eles têm muito calor, mas não tem luz, e qualquer entusiasmo mas não racional, não pensado, não pode ser colocado naquilo que é a santificação. John Mackay, falando a respeito disso, teólogo do século passado, ele diz: compromisso sem reflexão é fanatismo, mas reflexão sem compromisso é paralisia. Zelo sem conhecimento e conhecimento sem zelo dá tudo no mesmo, dá tudo da ruína. Você tem que usar a mente, você tem que cingir, quando ele diz sede santos, cingindo o lombo das vossas mentes. Eu sei que isso não parece algo que muitas pessoas pensam quando estão pensando em santidade ou em santificação. Na verdade, chega ao ponto de dizer que a pessoa, uma pessoa não cristã, ficaria até chocada de ver, e muitos cristãos, o que nós estamos dizendo, porque elas pensam: olha, você é um cristão, eu não creio nessas coisas porque eu penso muito. A pessoa média na cultura ocidental, se for mais educado, mais atencioso, se for racional e assim por diante, tem a ideia de que por pensar muito você não é uma pessoa de fé, porque você é muito mais racional. Talvez até os próprios cristãos passaram a ideia de que há uma dicotomia entre essas duas coisas. A maioria das pessoas pensa que o cristianismo é para pessoas que não querem usar suas mentes. Eles querem ouvir umas palavras confortadoras aos domingos. Não é para pensadores. Na verdade, se você vai ser um cristão, você tem que abandonar os pensamentos. Você tem que abandonar a sua racionalidade, você tem que abandonar a sua capacidade de reflexão, e você tem que se livrar delas. Você meio que se entrega ao reino do sentimento. É o que as pessoas pensam quando estamos falando em fé. Ao reino do sentimento. Você não tem o lombo das suas mentes cingido. Se você disser a alguém aqui soar como se tivesse raciocinado, não é? Você parece pensativo, irracional, as pessoas vão colocar isso no lugar oposto do que a fé. Alguém vai dizer: olha, você vai dizer, por exemplo, você pode pegar um credo, adaptar e dizer: olha, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, pré-existente, que veio à terra, nasceu da Virgem e viveu uma vida perfeita, morreu para pagar a dívida por nós, e que ressuscitou fisicamente dos mortos, e agora está sentado à direita do Pai, e quando cremos nele, ele perdoa os nossos pecados e põe o Espírito Santo em nós, para que experimentemos um novo nascimento, e algum dia ele vai voltar, e todos nós o veremos. Ele trará julgamento a todos os seres humanos, ele inaugurará novos céus e nova terra. Eles olham para você e eles não podem acreditar, porque a pessoa típica hoje vai dizer: olha, eu sei que ainda existem pessoas que acreditam nisso que você está me dizendo. Eles foram mantidos longe, talvez mais do conhecimento, e não é culpa deles. Eles podem então gritar um aleluia, tudo bem, mas você estuda mais, pensa mais, supostamente você vai para a faculdade e você deveria saber melhor.
E essa atitude totalmente paternalista é um completo equívoco do cristianismo. Eles dizem: eu quero mostrar a vocês o que Pedro diz aqui e o que ele diz em toda a Bíblia. Não é apenas que os cristãos pensem e usem suas mentes, mas que o cristão ou pensa ou não pode estar sendo santificado. Quando ele diz ser de santos, você tem que cingir os lombos do seu entendimento, reunir todo ele, e passar no centro das coisas. Então o cristianismo exige que você use sua mente, exige que você pense. Alguém dizer que está sendo santificado, se consagrando e está desanimado, ele está dizendo uma coisa sem sentido, mas certamente não pensou muito a respeito disso e o que a Bíblia diz a respeito. Exige que você reúna todas as suas capacidades racionais. Antes de um homem ser regenerado, todas essas coisas não vão dar em nada pelos amores do seu coração. Mas quando essas coisas são mudadas, essas capacidades não são deixadas de lado, elas são trazidas para o centro. A palavra de Deus exige e incentiva, estimula, não apenas aqui, mas diz que tudo sobre se tornar um cristão envolve profundamente a sua mente. Se você olhar mais adiante, no versículo 22, ele diz: vocês se purificaram pela obediência à verdade, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Já no 3, ele diz: vocês nasceram de novo, não da semente perecível, mas da palavra viva de Deus. E você vai encontrar uma quantidade enorme de palavras assim. E ele vai dizer que toda a escravidão é pela ignorância que havia em vós, e não pelo muito pensar. Então, por exemplo, em Romanos 6,17: mas fostes servos do pecado, obedecestes de coração à forma de ensino que foi entregue a vocês. É por isso que vocês não são mais escravos do pecado, porque vocês obedeceram de coração à forma de ensino, a mente de vocês. Todos esses textos dizem que ser cristão é tornar-se cristão, nascer de novo, é mais do que pensar, mas nunca menos. Você tem que entender a forma de ensino, você tem que entender o Evangelho, você tem que ser algo que você entenda, que você compreenda, e todas as coisas que fazem parte dessa vida, em todas essas doutrinas. Então você nasceu de novo através de quê? Através do conhecimento da palavra. É através dela que você foi regenerado, não foi simplesmente uma coisa que aconteceu desligado de um conhecimento da verdade. Se foi, não é um novo nascimento. Obedeceu de coração a forma de ensino. Foi assim, você se tornou um cristão. E isso é uma pessoa inteira. Você vê, você foi separado por Deus e imediatamente sua mente foi convocada, e agora você cinge os lombos do seu entendimento, reúne toda a capacidade da sua mente capturada por isso. Você obedece. Essa é a vontade de coração. Você vê, o coração vai estar envolvido, a vontade vai estar envolvida, e é racional, é fundamentalmente irracional. Existe todo tipo de igreja hoje, que a gente até se chamam de fundamentalistas, mas infelizmente não é porque está fundamentada na palavra. Significa igrejas legalistas e autoritárias. Elas colocam todo o estresse da santificação, por exemplo, da vida com Deus, sobre a vontade. Eles dizem: apenas não pense, apenas faça o que o líder está te dizendo. Agora aquele negócio tem um novo mover aqui. Pense muito a respeito. Qual o sentido? Se isso tem sentido, está baseado em algum texto. O importante é que você deve fazer isso. Você deve orar tantas vezes, orar tantas horas. Você deve fazer aquela campanha. Você deve fazer aquela coisa. Não, mas por que não pensa muito nisso. A questão é fazer. O estresse está na vontade. Faça. Ouça as regras agora aqui da nova visão. Não pense, apenas obedeça. Não pense, não leia a Bíblia para ver se isso é exatamente o que a Bíblia está dizendo. Não pense nisso. Você está sob minha cobertura, você está sobre a minha influência. Há um campo espiritual emanando de mim. Não pense muito.
Esse é o ano do não sei o quê. Não pense muito, apenas faça o que eu digo. Existem muitas igrejas assim. Por outro lado, existem igrejas liberais, né? Progressistas. Elas são, de uma das maneiras, anti-intelectuais, apesar de tentarem passar uma ideia oposta. Eu vi uma propaganda de uma igreja assim outro dia, e havia uma placa interessante que dizia o seguinte: somos um grupo de pessoas que trabalham duro para amar as pessoas. Lindo, né? Somos um grupo de pessoas que trabalham duro para amar as pessoas, ter compaixão e trabalhar por uma cidade melhor, para os mais necessitados. Não importa no que você acredita. Não nos importamos com o que você acredita, nós nos importamos com você. Não nos importamos com o que você pensa, contanto que você faça boas ações, se envolva nesses projetos, ajude a cidade. Tem tudo a ver com mudar a cidade, mudar as condições. O que você pensa importa. Então, além do fato de ser absolutamente contraditório, o que a placa dizia, quero dizer, por que você faria boas ações a menos que acreditasse que os seres humanos têm alguma dignidade? Não é? Se não importa o que você pensa, por que fazer aquilo seria bom? Não é? Porque vale a pena, isso é uma bobagem. Porque quem diz que eu tenho que fazer essas coisas? A ciência diz. A ciência diz ao leão que ele deve fazer boas coisas para a zebra? A ciência diz que o ser humano deve respeitar outro ser humano? Tem alguma coisa na ciência que fale a respeito disso? É óbvio que não. Não é? Então a ciência não pode. Isso é uma crença, é algo metafísico, é algo que você não pode tirar o valor da alma humana. Você não pode tirar isso da ciência. Não é? Tem que ser metafísico. Parece bom dizer, não nos importamos com o que você acredita, mas nós temos que ajudar a comunidade. Isso é ridículo. Não é? Ele se importa com o que você acredita, mas não se importam, mas estão dizendo coisas para você fazer. Isso é totalmente anti-intelectual, apesar de esse grupo tentar passar premissas mais intelectualizadas do que o outro. Não é? A doutrina não importa, estudar a Bíblia não importa, descobrir o que ela ensina exatamente, o que o Filho de Deus veio fazer no mundo, não importa. Use isso como um catalisador para a gente fazer coisas boas na cidade. Por outro lado, você tem muitas igrejas que colocam toda a ênfase no ritual. Esse seria um terceiro tipo, né? Eles também dizem, bem, você acredita nisso, você acredita naquilo, não importa. A questão é o ritual. Você fica preso a essa experiência, eu diria, estética, e todas as pessoas adoram por causa da música, da arquitetura, da companhia. Eu já disse várias vezes que as pessoas cismaram que a igreja tem que prover a vida social das pessoas, as amizades, os relacionamentos, todo mundo tem que ir para o shopping junto. As pessoas cismaram que o evangelho é sobre isso. Imagina Pedro perguntar, como que a gente vai poder se divertir junto, fazer aquilo junto, fazer aquilo outro junto. A igreja tem que arrumar namorada para quem não consegue, namorados. A igreja tem que substituir o que supostamente o mundo daria com seus valores, sair para paquerar à noite. Então não vai sair para paquerar à noite. Então a igreja vai ter que encontrar aí um jeito da pessoa paquerar. E a companhia, o grupo, a célula, toda a ênfase está na emoção. O sermão tem poucos minutos de duração, porque é muito mais a interação, estar junto, essa coisa. E não nos importamos em pensar, é o sentimento, é se sentir bem, se sentir num ambiente em que tem tudo a ver com a minha faixa etária, essas coisas. Existem muitas outras igrejas evangélicas que colocam toda a ênfase no sentimento, toda a ênfase na catarse, na emoção. Queridos, a Bíblia diz que se tornar um cristão envolve nossa mente, nosso coração, envolve nossas afeições, envolve nossa vontade. Você não pode ser um cristão a menos que você pense, a menos que o seu coração seja capturado,
e a menos que a sua vontade também seja. E você não pode crescer em santidade a não ser que todas essas coisas estejam cativas a um propósito, que alguém cortou, alguém separou. E essa separação envolve essa integralidade de tudo que você é. Em segundo lugar, a fé é o exercício do pensamento também. Não é? Muitas pessoas dizem, bem, você tem fé, eu sou uma pessoa mais racional. Quantas vezes eu ouvi isso? Cansei de ouvir isso. Você é uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa mais racional. E isso é uma estupidez. Não é? Tanto quando é dito por alguém que não conhece o Evangelho, quando é dito por alguém no meio da igreja. C.S. Lewis dá um grande exemplo de como a fé realmente opera. Deus, quando abre nossos corações, Ele abre nosso coração para a verdade. O homem não poderia ver. Então, Ele ilumina os olhos do nosso coração, mas não é uma iluminação para um sentimento, uma catarse. É abrir para a verdade. Então, C.S. Lewis explica de maneira interessante como a fé funciona. Ele diz, você vai ao médico, não é? Então, quando você tem uma doença grave, você procura um médico, você estuda para descobrir quem é aquele médico, qual é o bom médico a respeito disso. E você fala com pessoas a respeito do médico, você entra em contato com pessoas que já trataram com aquele médico, ele é um cirurgião muito experiente, ele é bom, você quer saber tudo que você puder saber sobre aquele médico, no tratamento. Então você vai falar com várias pessoas e as pessoas dizem, ele é ótimo, eu tive um problema assim há tantos anos atrás, ele foi ótimo, e eu estava sofrendo muito, estava muito complicado, mas depois que eu passei pelo tratamento dele ou pela cirurgia, tudo ficou bem. Então você, se tem amigos médicos, você vai conversar com esses outros médicos e eles vão dizer, esse aí é o líder nessa área, assim, nessa área aí ele está no topo, é uma das pessoas que mais entendem disso. Então você estuda a história, e ele quase nunca perdeu o paciente, os tratamentos dele são extremamente eficientes, e as cirurgias são extremamente eficientes. O que você fez? Você pensou racionalmente, você pegou as evidências, que aquele médico é muito bom, mas no dia que você tem que ir, no dia da cirurgia, não é? No dia em que você tem que estar internado e que vai ser aberto o seu peito, não é? Você de repente entra em pânico e decide que não vai fazer nada daquilo, e você então vai embora. O que aconteceu? Você perdeu a fé, não é? Bem, isso significa que você perdeu a fé porque você passou a raciocinar. Você raciocinou tanto que chegou à conclusão de que era melhor sair correndo e não fazer o tratamento. Você começou a pensar, a fé é o oposto da razão e do pensamento? Absolutamente não. C.S. Lewis diz, você perdeu a fé porque você parou de pensar, porque parou de raciocinar, porque parou de olhar as evidências de que aquele médico realmente é bom, realmente é o melhor em sua área, realmente é o que melhor pode te atender. Você parou de ouvir a razão e começou a ouvir os seus medos. Você começou a ouvir os seus medos, e você entrou em pânico. E então você entrou em pânico e foi embora. Você perdeu a fé naquele médico e no tratamento, não porque você pensou muito, mas porque você começou a ouvir não a razão mais. Toda a razão apontava para você estar lá, mas você, contrário, toda a razão ficou com muito medo, entrou em pânico e fugiu. E é tolice então pensar que a fé é o oposto da razão. Aqui está uma boa citação. Você conhece a famosa passagem de Mateus 6, onde Jesus diz, não andeis ansiosos, não se preocupem, não tenham ansiedade, apenas pense, olhe para os lírios do campo, Deus cuida deles, eles tem mais glória do que Salomão. Não tem ansiedade. Pense nos pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, no entanto o Pai de vocês dá a eles. Ele diz, homens de pouca fé, se Deus cuida dos pássaros,
e da grama que vai ser queimada amanhã, e você é mais valioso do que os pássaros e a grama, Ele não vai cuidar de você. O que Jesus está fazendo? Ele não está dizendo: ó, homem de pouca fé, vocês estão pensando muito, e por pensar muito, vocês não estão conseguindo acreditar. Não, Ele diz: pensem, olhe para os pássaros, eles não estão plantando, mas eles estão sendo alimentados. Olhem para as flores, Deus veste elas vão ser queimadas amanhã. Pense, se Ele ama muito mais você do que os pássaros, porque Ele não cuidaria de você? Pense. Quando Ele está chamando aquelas pessoas a andarem ansiosos, mas terem fé em Deus, Ele não diz: não pense em nada. Não é isso que eles falam, que Ele faz. Não é o que a Bíblia chama de fé, não pensar. Martin Lloyd Jones, pregando sobre esse texto, não é? Ele diz que Cristo insiste que todo o problema com as pessoas de pouca fé é que elas não pensam, e não que elas pensam muito. Eles não cingem os lombos da mente, os lombos do entendimento. Eles permitem que as circunstâncias os peguem, eles entram em pânico, eles saem correndo do hospital, não porque pensaram muito. Todo o pensamento tinha sido reunido em torno do fato de que aquele era o melhor médico, que aquele era o melhor tratamento. Ele está indo embora correndo, assinando o termo de responsabilidade para não fazer. Não é porque ele pensou muito, é porque ele está ouvindo medo, está ouvindo pânico, e não o pensamento. Eles não se ingiram, eles permitem que as circunstâncias comecem a socar eles, e são as circunstâncias que estão ditando o que ele está fazendo, e não o pensamento. A Bíblia está cheia de raciocínio. Nunca devemos pensar na fé como algo puramente místico. A fé progride através do pensamento. Nós somos renovados, ganhamos um novo coração e uma nova mente para pensarmos, e não o oposto. Jesus diz: olhe para os pássaros, pense neles, faça as suas deduções. Quando você estiver ansioso, em vez de simplesmente ficar falando palavras desconexas, ou então orando sem pensar muito, pare, olhe os pássaros, pense neles, pense como Deus cuida deles, volte à razão, não ouça mais o seu medo. Isso é insanidade. Ele não fala: não pense nada, creia e pronto. Não é isso que ele faz. Olhe para o humanismo secular, prometendo paz. Se os cristãos fizessem mais isso, eles abririam mão do humanismo secular. Eles estão vivendo uma vida miserável, estão se matando, estão chafurdando em seus ídolos e ficando cada vez mais deprimidos. Olhe para os fatos. Olhe para Paulo morrendo. Olhe para os fatos. Olhe para Cristo a horas antes de morrer. Essa é a essência, não é? Da preocupação, da ansiedade, sabe? É não pensar, é o oposto. Em vez de deixar que a razão controle seus pensamentos, outra coisa está controlando você. E você dá voltas e voltas e círculos, e isso não é pensar. Você está pensando: se isso acontecer, se aquilo acontecer, se aquilo acontecer. Você não está pensando mais. O medo está controlando, você está dando em círculos. Jesus disse: olhe para os pássaros, pare, comece a pensar. A preocupação é a ausência de pensamento. A incredulidade é a ausência de pensamento. E para o cristão, a falta de fé é uma falha em pensar. Cinja os lombos da vossa mente ou do vosso entendimento. Comecem a pensar de maneira sóbria. Não só isso, a Bíblia diz que você não pode crescer em santidade a menos que esteja disposto a deixar Deus tomar conta dos seus pensamentos. Efésios 4, 22, 24 diz que para você ser renovado através da renovação da sua mente. Esse é o lugar onde se diz: despoje-se do velho eu, vista-se do novo, esqueça os seus pensamentos. Não, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por favor, ouça isso com atenção. Você não pode bifurcar
isso. Jesus Cristo exige de todos vocês, de mim e de todos nós. Significa que muitos de nós chegamos ao cristianismo querendo algo emocional, querendo algo pessoal. Já temos ideias inventadas sobre tudo, já temos ideias a respeito de tudo, e temos ideias culturais, e temos ideias ideológicas, ideias sobre como as coisas deviam ser, e estamos desesperadamente com medo e ansiosos. Se chegarmos ao cristianismo, isso pode mudar nossas mentes, e não queremos que nada disso aconteça. A maioria das pessoas não quer. A maioria das pessoas defendem coisas e ideologias, mesmo depois que, se ela pensasse um pouquinho com a Bíblia, veria que aquelas coisas são opostas a Deus. Queremos felicidade, queremos alegria, mas não queremos que ninguém mude nossas mentes, nem Deus. Em que tipo de religião você está pensando? Não no cristianismo, se você está pensando assim. O cristianismo é uma religião, não tem outra palavra para a gente usar, estritamente dos sentimentos. Você tem que, a primeira coisa que ele está dizendo sobre santificação, ele cingir os lombos das vossas mentes. Você tem que se submeter intelectualmente. Se você não se submete intelectualmente à palavra de Deus, você não está sendo santificado. Não há processo de santificação na sua vida. Jesus Cristo tem autoridade sobre você intelectualmente, ou você não está sendo santificado. Isso é muito importante. Não apenas pessoalmente, não apenas espiritualmente de alguma forma. Vou colocar dessa forma: renovar a sua mente, ter uma mente santa, significa que você deve ler qualquer ideologia com a palavra de Deus. Ler qualquer coisa que venha da cultura, qualquer opinião cultural, através de uma grade da verdade, de uma grade bíblica, ao invés de ler a Bíblia através de uma grade do mundo. O que o mundo está dizendo sobre a alma? Não. Para mim, agora vir aqui encaixar no Evangelho, não. Eu vou olhar o que eles estão dizendo com a grade do Evangelho. Jesus, eu me submeto intelectualmente a Ele. Deixe-me dar uns exemplos. Eu estava lendo sobre alunos coreanos fazendo seminário nos Estados Unidos, e havia uma dificuldade enorme quando a Bíblia falava que eles deviam, quando fala, obedeça aos vossos pais, porque no Ocidente tem uma ideia muito fraca de obediência aos pais, e os pais tendem a ser, por tudo pelos caminhos que a nossa cultura levou, ser moles, né? Mas na Coreia é o oposto. Há uma rigidez excessiva, quase opressiva. Então é óbvio que quando eles liam isso, eles acabavam, os coreanos, entendendo aquilo, essa submissão segundo a cultura deles, e os americanos segundo a sua cultura mole, e ninguém estava entendendo o que a Bíblia está dizendo. E é disso que nós somos chamados a ser libertos, da grade cultural à nossa volta, porque nós estamos intelectualmente submetidos. Se você falar assim, eu creio no Evangelho, mas a minha opinião sobre isso é um problema, porque você não cingiu a sua mente. Deus, você pegou a mente e diz, não, essa parte aqui não é separada para o uso de Deus. Eu não vou cingir os lombos da minha mente com a verdade. Eu tenho muitas opiniões sobre as coisas. E a compreensão bíblica da autoridade dos pais realmente não é nem tão autoritária quanto é a coreana, e nem é fraca como é a ocidental. É bíblica. Você sabe, você tem um modelo parental ocidental fraquíssimo, e você pode ter o oposto. O que vai te conduzir? Não dependendo de como você vive em cada cultura, ou a cultura que você nasceu. Você está submisso intelectualmente a isso. Então, uma pessoa disse que uma mente renovada é uma mente treinada, informada, equipada para filtrar todas as coisas. Um grande teólogo de 2 séculos atrás.
há uma estrutura de referência em sua mente composta pela verdade bíblica. O valor e a natureza de Deus, o que é a natureza humana, a alma, a verdade e assim por diante. Agora, você sabe como fazer isso? Não é? Eu odeio, não acho útil ficar simplesmente criticando artigos de opinião. É a opinião de alguém e pronto. Mas eu estava lendo um bom artigo de Anna Kindley, uma escritora americana que tem 69 anos hoje, né? São 53. É um artigo de opinião e ela cita um livro de Stephen Carter, que é um professor americano na Universidade de Yale e é um escritor sobre políticas jurídicas e sociais e também um romancista. E há um livro dele chamado A Cultura da Descrença, de 1994. E ela estava dizendo que há um vazio espiritual na vida do povo americano. E ela disse que as pessoas que abandonaram os valores mais cristãos, são mais liberais, tal, né? Mas lá nos Estados Unidos eles chamam liberal de maneira diferente daqui, mas a esquerda. E agora ela diz: estamos percebendo que as pessoas precisam sentir que estão sendo conectadas com algo maior que elas mesmas, que quando você não tem nada, algo maior do que você mesmo, por mais que você tente incutir esses valores, vai tendo um vazio. E ela diz: erramos quando presumimos que os motivos religiosos e os sentimentos religiosos provavelmente não podem se encaixar com a nossa visão de mundo. Então ela diz: nós liberais devemos reconhecer isso, que embora os direitos do indivíduo sejam preciosos em algum nível profundo, o individualismo sozinho não é suficiente. A discussão deve continuar sobre o que a moralidade significa, de como preenchermos o vácuo espiritual. E ela começa a dizer que então há esse vazio, lutas sem bases epistemológicas que possam realmente sustentar. E ela está dizendo aos seus amigos liberais: talvez seja bom para nós ficarmos mais religiosos, tentarmos ligar nossas ideias a algo também acima de nós. E ela diz: não pense que só porque você fará isso, você vai se tornar menos liberal. E você vê, o que ela está dizendo é um absurdo, não é? Porque o que ela está dizendo é o seguinte: o cristianismo não vai influenciar nas nossas opiniões sobre as coisas, mas nós precisamos um pouco disso, temperar o nosso liberalismo, não é? Que naturalmente seria anti-Deus, seria materialista. Temos que temperar com alguma coisa assim, mas isso não vai mudar a nossa ideologia. É isso que ela está dizendo. Mas o cristianismo diz que você tem que ser santo. E a primeira coisa que é mencionada é que ser santo é ser separado para Ele. E a primeira coisa que é totalmente separada para Ele é a sua mente. Você deve cingir os lombos da sua mente. Você tem que estar disposto a dizer: rapaz, vai ser desconfortável para mim mudar minha opinião e minha visão sobre isso, mas é isso que Deus diz. Se você acha que Deus vai lidar com você emocionalmente, que é o que ela disse que precisava, e de uma maneira espiritual e volitivamente, se você se retrai intelectualmente, você está enganado. Você tem que entrar ou não entrar. Ou vai ser mente, coração e vontade, ou você não está lá. Deus não aceita seu coração e vontade. Quando Deus faz realmente uma obra, Ele começa na mente, no coração, e a vontade é dobrada, a vontade é inclinada, não é? E se você vier, você não pode ter algo na santificação se não começa
tomando a sua mente. Não há nada, mas nenhum pensamento teu que seja simplesmente livre. Tudo vai passar pela grade da palavra de Deus. Cada ideologia que você ouvir, cada opinião, cada coisa que o mundo está dizendo sobre a alma, sobre a psicologia do homem, você vai ouvir. Você vai ouvir e você não vai criar suas próprias ideias sobre aquilo, ou pegar um pouco daquilo e misturar com aquilo. Você vai submeter aquilo à verdade de Deus. Se você não fizer isso, não importa o quanto você ore, você faça, o quanto as outras partes, enquanto a sua vontade está sendo exercida para fazer coisas, ou você não está sendo santificado de forma nenhuma. Não é? É o que está aqui. Seria como um velho mestre colocou, seria como se eu fosse na casa de alguém, na casa dele, por exemplo, ele dissesse: olha, Josemar, entre, o Bessa fica fora. Eu ia ficar como, queridos? Eu ia ficar travado na porta. Como é que o Josemar pode entrar e o Bessa fica fora? Você não pode dizer para Deus: Deus, quero ser teu, santo. Minha mente fica fora. Coração, minha vontade vai estar lá. Minha mente eu penso com a minha cabeça. E eu não me submeto intelectualmente. Eu já tinha ideias antes. Tem gente que é assim, tem várias ideias sobre várias ideologias. Ele se converte, as ideias continuam aquela. Ele só dá uma cristianizada nelas. Ele não está sendo santificado de forma nenhuma. Não é? Seria totalmente confuso. Senhor Jesus, eu quero ser separado para ti. Minha mente fica de fora. Entre Salvador, fique fora o Senhor. Entre o Salvador, fique fora o Rei, para Jesus. Era como alguém disser para mim: entre o Josemar e fica de fora o Bessa. Eu não entro. Não tem como fazer isso. E para encerrar, a única coisa no mundo que realmente encoraja o pensamento e a razão, não só a Bíblia insiste que você deve pensar e estimula, e você ganha um novo coração, exatamente para que a mente tenha o seu papel não mais escravizado pelas paixões. O cristianismo é a única coisa que encoraja o pensamento e dá uma base para ele. Existem apenas 3 visões de mundo básica, né? Houve outras visões do mundo, mas que, enfim, se tornaram tão pequenas. Você tem o materialismo científico. Ele, na verdade, todo materialismo científico, ele diz que não há uma alma como nós acreditamos. Eu acho que essa é uma grande confusão, porque como lá está falando sobre o estudo da alma, psicologia, e nós estamos falando em alma, a gente acredita que aquela pessoa, que Freud está falando sobre o que a gente está falando, mas ele não está falando, ele não acredita nada em material chamado alma. Só acredita em processos biológicos dentro do seu corpo, porque para ele não existe nada imaterial, não existe Deus, mas também não existe alma, nem espírito, não existe nada disso. Não há sobrenatural, não há nem Deus, nem inferno, mas também não há uma alma imaterial em você. Portanto, tudo tem a ver, tudo vem de um acidente, tudo tem uma causa física, alguma coisa atingiu de alguma maneira, alguma coisa física, que agora todo esse processo está colapsado. E em última análise, a tua mente, por exemplo, é só um acidente, não tem nenhum propósito, ela é só processos químicos acontecendo que começam às vezes a dar errado, e esses neurônios estão se comunicando, e essas partículas estão se chocando, e pode acontecer qualquer coisa. Portanto, com base nisso, não há realmente nenhum pensamento, nenhuma razão em confiar no pensamento. Porque o que é o pensamento, o que são as emoções? O amor, você acha que é uma coisa imaterial, mas na verdade ele é só um processo bioquímico. Pode haver mudanças, ele tem só a ver com determinados interesses para ele funcionar daquela forma. Então, nos últimos 30 anos, as pessoas têm dito: olha, porque não há verdade, porque o materialismo científico, entre aspas, é que domina, então eu sou livre para pensar. Antigamente nós pensávamos que havia um Deus, havia a Bíblia, e pensávamos que havia isso e aquilo que
podíamos ou não fazer, isso fazia que a gente não fosse livre. Certamente não há na Bíblia uma direção para nós, uma revelação de fato. Então você é livre. E por cerca de 30, 40 anos as pessoas disseram: porque todas as coisas são relativas, toda a moral é relativa, portanto devemos impor, não devemos impor nossos valores, porque se tudo é relativo, por que você tem que impor o seu valor a outro povo, a outra cultura? Isso não faz sentido, não é, queridos? Porque se tudo é relativo e não existe nada certo e errado, eles dizem que você não deve impor a sua cultura. Mas isso não pode ser errado, impor a cultura, porque tudo é relativo. Por que impor a minha cultura a outro seria errado? Não existe no certo e errado. Eu poderia impor. Então os desconstrucionistas modernos dizem: como todos os valores são socialmente construídos, não há certo e errado. Mas você não deve impor o seu valor aos outros. Como não há certo e errado, quem que está dizendo que eu não posso impor todos os meus valores ao outro? O propósito da vida, eles disseram, não é tentar descobrir o que é a verdade, o que é a justiça e se conformar a ela. Não. Você simplesmente não precisa pensar nisso. Você faz a verdade, porque foi construída socialmente. É por isso que as pessoas brigam hoje em dia até com a biologia, porque ela tem um anseio, não é? E ideologias malucas, completamente antirracionais. Elas não estão vindo do pensar, você está vindo de outra coisa. E você não vê que o materialismo científico leva à morte do pensamento, não é? Leva à morte, você não precisa pensar, você não pode confiar no seu pensamento. O próprio pensamento já é apenas processos químicos. Por que você confiaria neles? Eles existem por acaso. Então a filosofia básica que se opõe a isso é o monismo oriental, não é? O panteísmo, que também não estimula o teu pensamento. Diz que você faz parte do todo, que um dia você e o mar vão ser uma mesma coisa, que não vai haverá mais consciência. E a meditação transcendental, né, é você não pensar em algo, é tentar esvaziar a mente, porque aí você entra em sintonia com o universo, com o mar, com essas coisas, com a montanha, com a árvore. O pensamento oriental, então, ele frustra a razão. Ele diz que a razão um dia vai terminar. E ele diz, eventualmente, todos nós vamos participar do All Soul, não haverá mais individualismo, não haverá mais diferença entre eu e o mar. Eu vou ser parte do mar, eu vou ser o mar também, e eu vou ser parte do universo. Não haverá mais indivíduos, personalidades, racionalidades, tudo vai ser uma coisa. Isso, a religião oriental, então, não dá base para a racionalidade. Agora, se existe um Deus racional, minha razão não é um acidente das moléculas do meu cérebro. Minha alma não é meramente o meu corpo funcionando ou não funcionando bem, dependendo das experiências que eu tive. Minha razão é um reflexo dessa pessoa. Eu não posso me aprofundar nisso, mas quero que você saiba filosoficamente que no início do século XXI o cristianismo é a única coisa que no mundo hoje que realmente encoraja a usar a sua mente, sem dizer assim, aqui você não pode ir, aqui se você for, você vai estar fora da nossa ideologia, você não pode passar dessa parte aqui, que você vai negar. E então as coisas que as pessoas afirmavam ontem, elas têm que negar hoje. Tá, você vê uma briga entre ideias do feminismo com agora os direitos LGBT e da ideologia de gênero. Por quê? Porque em algum momento um invadiu a área do outro. Porque o que você podia pensar, agora você não pode mais pensar, os muros são construídos. Então, alguém uma vez disse para mim, eu saí do cristianismo porque eu senti que eu não poderia ser libertado. Agora eu posso pensar no que eu quiser. A Bíblia diz que você não é livre, a menos que você conheça a verdade. É a verdade que nos liberta, porque olhe para todas as pessoas que realmente entenderam a verdade e disseram:
Bíblia é a verdade. Isso é liberdade, porque nós vamos ter que continuar quando falarmos sobre o coração. Não importa o que seus amigos lhe digam, não importa o que seu pai lhe diz, não importa nem as opiniões que você tinha, não importa o que alguma ideologia diz, não importa o que um ditador diz, não importa se o ditador diz que vai cortar a sua cabeça, não importa se você tem a palavra de Deus. Se você sabe que existe uma verdade absoluta, você pode ser a única pessoa no mundo inteiro a dizer algo e ainda assim aquilo está certo e tudo o resto está errado. Você pode ser contra o mundo inteiro. Veja Elias em pé diante de Acabe. Veja Moisés em pé diante de Faraó. Veja Paulo diante de Herodes, Agripa. Veja Policarpo em 88 depois de Cristo, em pé no Coliseu de Roma, contra vários leões. Eles podem ficar de pé. A cultura inteira está dizendo outra coisa para eles. Eles estavam prestes a jogar ele aos leões, e eles dizem: fora com você, morra. Veja Lightman e Ridley sendo queimados na Inglaterra. Nós vamos acender um fogo hoje que vai incendiar a Inglaterra inteira. Veja como eles podem enfrentar isso. Veja Martinho Lutero diante do mundo inteiro, literalmente. Veja como ele pode se levantar sozinho. Ele é livre. Você vê, eram pensadores livres porque conheciam e porque se submeteram à verdade. Estavam livres, foram libertos. Agora eles tinham um padrão pelo qual podiam julgar qualquer ideologia. Mesmo que Nero dissesse, mesmo que Faraó dissesse, mesmo que o mundo inteiro dissesse junto, mesmo que toda a igreja dissesse, como Lutero, eles não eram umas vítimas da sua cultura, eles não eram vítimas de um partido, eles não eram capazes de julgar a própria cultura, as ideologias, a própria filosofia que ele acreditava antes. Eu lhe digo, o cristianismo é a única base para você ser um verdadeiro pensador, livre até de você mesmo. É a única base, incentivo para realmente a sua mente. Para concluir, se você não acredita, deixe-me dizer por quê. Se você quiser que eu lhe diga por que o cristianismo estimula o uso da mente, a gente podia provar historicamente, de muitas formas, mas a gente sabe que, na verdade, a transformação, porque as nossas paixões racionalizam as coisas que nós queremos, por isso nós podemos ser duros com outros e dar sempre o benefício da dúvida para nós mesmos. Mas você vê como essa verdade mudou a vida de escravos, analfabetos e de homens como o apóstolo Paulo. E o que aconteceu? Suas mentes acordaram. Aquelas pessoas, você às vezes acha difícil entender, compreender a carta aos Efésios. Então, os escravos daquela igreja entenderam. Eles cingiram os lombos da sua mente. Sempre que houve grandes avivamentos, olhe para Dartmouth, Princeton e Yale, todas essas maiores universidades do mundo, elas seguiram a grandes avivamentos. Aquelas pessoas queriam pensar os pensamentos de Deus, queriam compreender, queriam cada vez mais cingir os lombos do seu entendimento, queriam entender tudo aos olhos da palavra de Deus. E as pessoas que nunca se preocuparam com isso, agora estão totalmente interessadas. Isso inundou a Europa na reforma. O Evangelho diz: Deus irrompeu no mundo na forma de um homem, e você não vê, isso coloca todas as coisas sobre uma perspectiva. Todas as coisas têm um propósito. Quando tudo era um caos e confusão, isso agita a mente. Isso faz você sentir que realmente, para compreender todas as coisas sobre a sua alma, sobre o mundo, você precisa estar com a sua mente cingida. E Deus invadiu a história. E essa afirmação é incrível. Você não pode simplesmente dizer que você sente algo sobre isso ou não sente. Você tem que conhecer isso, saber o que é isso. Você não pode sentir alguma coisa sobre a expiação. Você tem que saber o que é expiação. Você não pode sentir uma coisa sobre a propiciação. Você primeiro tem que saber o que é.
Você não pode saber alguma coisa a respeito da soberania de Deus. Você tem que saber o que é. E aí virá coração e vontade. O Evangelho sempre faz você cingir os lombos da sua mente, senão o processo de santificação nem começou. Quando ele vai dizer sede santos, ele diz: portanto, cinja as vossas mentes, os lombos das vossas mentes, preparem as suas mentes. Agora que vocês foram livres dos preconceitos que o pecado tinha, que fazia você racionalizar o mal em você, você pode agora olhar para o mal em você. Você vai ter que fazer isso através da palavra e da mente, e não de que algo que o mundo diz, vai ter que passar por essa, do mesmo jeito que os teus próprios pensamentos vão passar pela grade da verdade, o que dizem também, e você então é livre de ser levado. Se Jesus é quem ele diz ser, você deve pertencer a ele totalmente. Se você não pertencer a ele intelectualmente, você não pertence a ele. Se você não pertencer a ele volitivamente, se o seu coração não for dele, e se a sua vontade não for dele, se sua mente não for dele, você não é dele. Ele não está santificando você. Pedro está falando sobre a santificação da mente, do coração e da vontade. Você não pode simplesmente dizer: bem, eu não sei o que eu penso sobre tudo isso, pastor. Não sei o que eu penso muito sobre essa verdade de Deus e essa. Não sei. Eu quero apenas ter uma experiência mística no culto. Quero sentir uma paz. Quero me sentir bem. A vida é muito difícil. Quero fazer amigos. Quero ter um grupo de pessoas. Você não pode fazer isso. Deus diz: não entrarei em sua vida a menos através da sua mente. Eu regenero através da palavra, dessa verdade. Você tem que receber a forma de ensino, como Paulo diz. Você tem que olhar para as evidências, você tem que acreditar, você tem que conferir. Não ouça tentar fazer isso e correr da mente, e você pensar: eu posso ser salvo, estar em comunhão com Cristo, sendo santificado, mas minha mente pensa como o mundo, ou pensa como eu mesmo sempre pensei. Então, na verdade, muitas pessoas saem do fundamentalismo, ou do liberalismo, ou de todas as igrejas que eu mencionei, e tudo isso contorna a mente. Não se atreva, você precisa estudar a palavra de Deus, você tem que deixar a palavra de Deus penetrar você, e é através dela que ele vai santificar você. Então o primeiro passo da santificação não é um pouco de regras do que você vai fazer e medir o quanto eu faço, o quanto você faz. A primeira coisa é cingir os lombos do vosso entendimento, reuni-los, deixar clara essas coisas, porque as pessoas se cingiam, porque senão elas corriam, iam pisar na roupa, elas iam se atrapalhar, elas não poderiam avançar. Então, quando Pedro começa a falar sobre santificação, nós vimos como a santificação não é o que eu escolho para fazer, como a pessoa que estava falando comigo, e depois ela está triste porque não está acontecendo. Não, a santificação é Deus que me separa para algo, e ele vai fazer o que quiser a respeito disso, mas ela começa aqui. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, não era no vosso saber, no muito pensar, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A mente é uma batalha pela mente, depois é uma batalha sobre o coração, e é o que nós vamos ver hoje à noite. Vamos ficar de pé, vamos orar.